Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pessoal. Há quanto tempo? Ficamos aí um tempo sem transmissão, né? Mas estamos de volta agora, aprendendo aí a palavra do Senhor, estudando essa palavra que é muito rica para nós, que trata de algo que, né, da nossa salvação, do que Jesus fez para nos salvar e como permanecermos nessa verdade, né, desfrutando de tudo que Ele fez. Amém? Amém. Estava com saudade de estudar a palavra, né, com mãe, com o pessoal, com os irmãos aí que nos assistem, mas agora, né, estamos de volta e hoje nós vamos falar aqui começar aqui na carta aos Hebreus, que quando eu comecei a ler e entender, se tornou, acho que um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, né? Pela riqueza de detalhes, pela clareza, né, que o escritor fala, que ele trata dos assuntos. Então é uma carta muito, muito rica para nós entendermos aí o que é esse evangelho, o que Jesus trouxe para nós em comparação ao que o povo tinha antigamente, né? Então, bom, essa carta aos Hebreus, né, as pessoas ainda não sabem exatamente, não tem uma resposta afirmativa de quem escreveu, né? Se foi Paulo, se foi outra pessoa. Tem pessoas que dizem que foi alguma mulher, por não ter colocado o nome, né? Naquela época a mulher não era ativa, né, na nossa sociedade. Então, mas, né, então é um debate, não, na verdade não importa muito, né, porque o que importa é a mensagem. Essa é o X da questão, né, a mensagem que é o importante. E, bom, essa carta, a gente precisa entender, né, o motivo dela, assim como tudo que a gente lê na Bíblia, a gente tem que entender o propósito, tem que entender o contexto, para a gente poder extrair o melhor, né, da mensagem, poder entender o melhor e assim receber o que está sendo dito, né? É importante saber o contexto, é importante saber para quem foi escrita, é importante saber a situação ali envolvida, né, para podermos entender isso, para podermos receber essa mensagem. Bom, pelo contexto da carta aqui, a gente sabe o seguinte: os hebreus, né, ou judeus, foram eles que receberam essa carta, e a gente entende aqui que eles tinham recebido a mensagem do Evangelho, ou seja, o Evangelho através de Cristo, né? A palavra de Deus, a salvação através de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, eles receberam essa mensagem. Só que eles começaram a misturar e voltar para as práticas do judaísmo, ou seja, para as práticas da velha aliança, de sacrifício de animais, de adoração somente no templo e toda aquela ideia, né? Então, esse é o contexto. O escritor está alertando aos hebreus a permanecerem na palavra do Evangelho e não retornarem para a velha aliança, não retornarem para as práticas, né, do templo. Então, esse aí é o contexto geral dessa carta. Os hebreus que receberam o Evangelho e agora estavam misturando as coisas, né? É a questão que, e se a gente parar para pensar, é o que acontece hoje em dia conosco, né, com a igreja atual. Por quê? As pessoas recebem o Evangelho, por exemplo, uma pessoa lá que não é crente, uma pessoa não salva, um incrédulo, recebe a mensagem. E qual que é a mensagem que as pessoas pregam para o mundo? Jesus te ama, vem para Jesus, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus que salva, é só Ele que salva. A pessoa creu, tá bom. Aí quando a pessoa começa a ir na igreja, começa a, né, entender e buscar mais do Evangelho, entender mais a palavra, a igreja, né, eu falo em termos da instituição religiosa, joga um monte de regras para a pessoa, né? Ou seja, a pessoa começa pela fé, começa
abraçando o evangelho pela fé, com o amor de Jesus, aí depois vem, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, para você continuar salvo, para você continuar abençoado, você tem que fazer isso, isso e isso. É a mesma coisa que estava acontecendo ali com os hebreus. Eles foram salvos, receberam a palavra, mas e no dia a dia? Não, mas eu pequei ontem, mas não, eu tenho que fazer alguma coisa para, né? Deus está com raiva de mim, Deus tá irado comigo. Então, é o que acontece hoje. A mesma coisa, só trocou as regras. Nós hoje não ensinamos, a igreja hoje não ensina que tem que fazer sacrifício de animal para receber perdão de Deus. Mas mas agora você tem que chorar e pedir perdão para Deus. Agora você tem que se humilhar. Agora você tem que jejuar para que Deus faça alguma coisa na sua vida. É a mesma coisa, né? Só com roupas diferentes, mas é o mesmo problema, né? E a carta aos Hebreus vem para isso, vem para tirar, né? Assim como aos Gálatas, que a gente estudou também aqui, lá na carta aos Gálatas, Paulo, aconteceu a mesma coisa com eles. Receberam a palavra, mas aí vieram um pessoal judaizante, falou: essa mensagem é boa, mas não é só isso não. Você acha que agora Jesus já fez tudo e você tá bem? Não, você tem sua parte. Deus não vai fazer nada de graça. Então volta, continua fazendo isso aí, você tem que circuncidar, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí foi o problema dos Gálatas e também agora com os hebreus de forma geral, né? Aliás, os Gálatas, né, eram gentios, agora o que aconteceu com os próprios hebreus, né? Os próprios judeus que receberam o evangelho, mas ficaram em cima do muro. Eles quiseram, então, misturando a graça com a lei. A salvação com Jesus é bom, mas para o seu dia a dia, vamos lá para o templo fazer o sacrifício, né? Não, Jesus não aboliu, é o que falam hoje, né? Jesus aboliu só a lei cerimonial. Aí as pessoas agora já desmembram a lei e falam que essa parte foi abolida, mas a outra parte não. Essa parte serve, essa não serve. Não, a lei é uma só. Ela pode ser dividida para a gente entender, né, tipo, categorias, mas ela não pode ser desmembrada, né? A gente, só para entender, sim, existem as leis que se tratam, né, das cerimônias no templo. Existem as leis de conduta moral, sim, mas a lei é uma só. Você não pode separar. Você fazer você tem que fazer todos. Você cumprir você tem que cumprir todos, né? A lei não pode ser quebrada nesse sentido, não pode ser desmembrada, né? E você cumprir só o que você quer, não. E aí que, vamos lá, essa é a ideia. Não podemos misturar as duas alianças, não podemos misturar a graça com a lei, não podemos misturar o evangelho com a lei, né? Com a velha aliança. E porque isso é morte na certa, né? É anular e ignorar o sacrifício de Jesus quando você faz isso. Então, ou seja, quando você pega e recebe o evangelho pela fé, recebe Jesus pela fé, mas ainda acha que você tem um papel a cumprir na sua própria salvação, você está cuspindo, como o autor de Hebreus vai falar aqui, cuspindo no sangue de Jesus, né? Cuspindo no próprio Jesus, né? Então, o escritor aqui ele também é bem categórico, né? Ele é bem dogmático, né? No sentido, é isso. O evangelho é isso e pronto, não tem meio termo. Assim como Paulo lá com os Gálatas. Ele foi bem radical, é a palavra certa. É só o evangelho e mais nada. É Jesus e mais nada, né? Então vamos lá no início da carta, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, vamos lá. Antigamente, ou seja, na antiga aliança, Deus falava de que forma? Ele falava através de profetas, né? Moisés foi um profeta,
e tantos outros. Falava aos pais, ou seja, aos antepassados desses hebreus aqui da época da carta. Então, falou de uma forma, agora a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Aqui já começa um paralelo, né? A diferença dessas alianças. Antes, Deus falava com um intermediário, existiam algumas pessoas que faziam, né, intermédio entre Deus e o restante do povo. Então, pessoas específicas, alguns poucos, né? Ou seja, a relação de eu como uma pessoa comum, para falar com Deus eu precisava passar por alguém, um profeta ou um sacerdote, sempre tinha alguém aí na minha relação com Deus. Não era um relacionamento direto, né? E agora nos últimos dias falou pelo Filho, agora o próprio Filho de Deus, Jesus, veio nos falar, né? Foi o que aconteceu lá quando Jesus veio. Então, era de uma forma, agora já é de outra. Então aí a gente já começa, o autor já de cara já fala, é diferente. As duas alianças são duas coisas diferentes, né? De uma forma falava, agora fala de outra. Então aí, esse filho, Deus falou nesses últimos dias pelo Filho, e esse filho é o quê? Deus constituiu ele herdeiro de tudo. Então não é qualquer um, é o Filho de Deus que é herdeiro de tudo. E por quem fez também o mundo. Então Jesus, né, estava também ativo na criação do mundo, ou seja, o próprio Deus. Então Deus falava de uma forma através de alguém, agora Deus fala diretamente com o homem, né? Com todas as pessoas que o receberem. O qual, continue para mim, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Até aqui? Até aqui. Então, esse Filho de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus. Então, Jesus é o resplendor, Jesus é a perfeita imagem de quem é Deus. Assim como Jesus falou lá aos discípulos, né, lá no livro de João, quem me vê o Pai. Então, você quer ver Deus? Veja Jesus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Jesus é a expressão, a exata imagem da pessoa de Deus. Então, se você está vendo Jesus, você está vendo o próprio Pai, né? Eles são um. E cadê? É a expressão o esplendor da sua glória, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, esse é o Jesus, esse é o Filho que veio nos falar agora, né? Antes era um profeta, antes era um intermediário, agora é o próprio Jesus, o Filho, o resplendor da glória de Deus, o que fez todas as coisas, aquele cuja palavra sustenta todas as coisas, né? É esse que veio nos falar. Aí o autor ainda fala, continua aqui, que depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, né? Então, esse assentar aqui, ele vai falar algo muitíssimo importante para nós, né? Que o autor vai desmembrar, vai falar mais em detalhes com o passar da carta. Vamos lá, no antigo templo, a gente vai falar mais em detalhes depois, mas o autor já está falando aqui. No templo, de acordo com a antiga aliança, o que acontecia? Os sacerdotes ficavam lá o dia inteiro, 24 horas por dia, se revezando em turnos, né? Cada turno tinha uma turma, tinha alguns sacerdotes que ficavam ali constantemente oferecendo sacrifícios pelos pecados. Imagina, todos os dias, né? Oferecendo sacrifícios, cuidando das coisas do templo, mantendo o fogo
do candelabro aceso, isso aqui e tal, não podia cessar. Ou seja, naquele templo, né, não havia nenhum móvel de assentar. Não havia nenhuma cadeira, nenhum banco, não havia nada do tipo. Por quê? Porque o trabalho nunca tinha acabado. Nunca acabava. O trabalho era constante. A gente só senta quando o quê? Quando não tem mais o que fazer, né? Geralmente você está na casa, cuidando de sua casa aí, arrumando lá no seu trabalho, né? Muitos que trabalham em pé, por exemplo, só vai sentar quando acabou o trabalho, né? Você só vai descansar. Essa é a ideia, não só de sentar, mas a ideia de descansar quando você acabou o que você tem que fazer. Se não acabou, você não descansa. Você está ali envolvido e vai para lá. Então, a imagem do templo antigamente, e essa é a imagem que Deus quis colocar na cabeça do povo, de que a antiga aliança era sempre trabalho, obra, constante, não para, né? A ideia da ocupação do homem. O homem buscando agradar a Deus para lá e para cá, e faz isso e faz aquilo. Isso aqui não está bom, tem que ser perfeito. E vai e procura o animal perfeito, e vai no templo e volta. E era essa a imagem de trabalho, a imagem de atividade constante, né? E aqui vem falar o quê? Que Jesus, quando ele ofereceu o sacrifício, o que ele fez? Sentou. Imagina, na antiga aliança, ofereciam sacrifícios, mas não parava. Então eles nunca podiam sentar, porque nunca estava satisfeito. Os sacrifícios de animais nunca satisfizeram a vontade de Deus, né? Nunca pagavam o pecado do homem, pelo pecado do homem. Então, os sacrifícios de animais são muito, né, não tem nem como comparar, né? Porque o que existia na antiga aliança era a expiação do pecado. Expiação. E o que isso quer dizer? Apenas cobertura. Exatamente. Apenas cobrir o pecado. É como varrer o lixo para debaixo do tapete. Deixa ali. Tá escondido. Eu estou vendo, tá tudo limpinho, mas tem uma coisa aí. Nunca limpava realmente. Nunca perdoava realmente, né? Era apenas uma cobertura. Era um método para Deus ainda abençoar as pessoas, né? Esses sacrifícios eram um meio que Deus usou para não matar o homem por causa do pecado, matar assim, né? Não permitir a morte do homem por causa do pecado, para que a ira de Deus não destruísse o homem e ao mesmo tempo pudesse abençoar. Era uma brecha que Deus achou, né? Que Deus fez para isso, porque senão, né? Deus nunca podia abençoar ninguém. Mas esse sangue de animal é o quê? Um animal inocente que não tem nada a ver com a história, que não fez nada, pagar pelo pecador, né? Pelo que era culpado. Então, o inocente pelo culpado. E o que Jesus fez? A mesma coisa. Jesus é o inocente que pagou pelos culpados. Amém? Amém. Então, essa ideia aí. Então, quando Jesus fez ofereceu o sacrifício aqui na cruz, aí ele subiu aos céus e ele fez o quê? Sentou. Acabou. Por isso que ele gritou lá na cruz antes de morrer: está consumado. Está consumado, ou seja, está acabado, está terminado. Não tem mais o que fazer, né? Então, quanto aos nossos pecados, o escritor de Hebreus está falando. Quanto aos nossos pecados, a gente pode descansar. Na verdade, quanto a tudo, né? A gente já pode descansar, porque Jesus sentou à direita do Pai. Jesus, aí o autor vai apresentar Jesus como o sumo sacerdote. Então, se o sumo sacerdote fez o trabalho e sentou, é porque já acabou. Então, a ideia de Jesus como sumo sacerdote vai nos fazer entender, vai fazer os hebreus que tinham, né, sabiam como funcionava a lei. Então, era para eles entenderem. Jesus, como sumo sacerdote, se assentou. Então, para eles, isso era uma doideira. Como assim o sacerdote se sentou? É porque acabou. Né? Porque a obra para pagar o pecado já foi concluída, já foi paga. Né? E aí, no versículo 4. Tendo se tornado tão superior,
aos anjos quanto herdou mais excelentes nomes do que eles. Aí, tá bom. Então, olha aqui. Tendo, como é que é? Tendo-se tornado tão superior. Aqui fala, né? Feito tanto mais excelente do que os anjos, ou seja, está falando aqui que Jesus é superior aos anjos. Claro que é. Isso aqui é óbvio, mas por quê? Por que esse detalhe? Por que falar que Jesus foi feito mais do que os anjos? O que isso vai me... O que eu vou aprender com isso? Que Jesus é superior aos anjos. Todo mundo sabe que é. Ele é o Filho de Deus. Ele não foi criado. Ele é o próprio Deus. Ele é o início de tudo. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é eterno. Os anjos foram criados. São criaturas de Deus. Claro que Jesus é superior aos anjos. Bom, para a gente entender isso, a gente vai ir lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, a gente estudou sobre ela aqui uns meses atrás. Gálatas 3, versículo 19. Depois você marca. Fala o seguinte. Cadê? Logo, para que é a lei? Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Olha o detalhe. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que era Moisés. A lei foi entregue por anjos para Moisés. Então, olha aqui, quando o autor de Hebreus fala que ele foi feito mais excelente do que os anjos, então o que está comunicando aqui é o seguinte: a mensagem da antiga aliança veio por mão de anjos e foi entregue ainda para Moisés. Agora não, lá no versículo 1 ele falou o quê? Que Deus agora falou, foi o próprio Filho que veio. Então, ou seja, não foi o anjo que veio entregar, foi o próprio Filho de Deus. Lembrando aqui, tem uma parábola que Jesus conta sobre isso, que tem um homem, um fazendeiro, um dono de terras, um homem muito rico, que aí ele manda seus empregados, aí as pessoas daquela região lá matam os empregados. Aí quando manda o próprio filho, eles vão e matam também. É a mesma coisa. Então aqui falando o quê? Em questão da palavra de Deus, quando foi mandada pelos profetas, os profetas sofreram. Aí quando mandou o próprio Jesus, mataram o próprio Filho de Deus também. Então, essa é a questão. A palavra antes veio veio os anjos entregar a lei e entregou para Moisés. Agora, o evangelho veio através do próprio Filho. Então, essa é a superioridade. Então, se a mensagem que foi entregue por anjos tinha um valor, imagina se foi entregue, foi trazido pelo próprio Deus, pelo próprio Filho. Então, aí já nota por que falou que é mais excelente, é superior. É superior. É porque a mensagem é superior, é outra mensagem. Então, quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que eu vou descartar, jogar fora o Antigo Testamento, vou rasgar aí da minha Bíblia? Não, não é isso. Eu quero dizer que a aplicação do Antigo Testamento não vai ser mais para mim. A aplicação das leis, da lei do Antigo Testamento não serve mais para nós que recebemos a palavra do Filho de Deus. Se você já recebeu a palavra do Filho de Deus, então tudo mais é desnecessário. Não precisa, porque a palavra e o próprio Jesus que você recebeu, ele é suficiente para garantir sua salvação, mas também garantir a salvação, por assim dizer, do seu dia a dia, dos seus problemas do dia a dia. Então, essa mensagem que nós estamos falando aqui, que nós estamos pregando, que o autor de Hebreus está dizendo, está comunicando, é essa. A palavra do Filho de Deus é suficiente para te salvar.
E aí ele continua. Sim, porque a qual dos anjos ele disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então o autor está perguntando: por acaso Deus falou isso para algum anjo? Não. Eu te gerei, você é meu filho, eu serei seu pai? Não. Não. E quando? 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que os seus anjos faz ventos e os seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Mais? Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros ainda. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudado. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, o qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espírito, ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Então, isso aqui, o autor de Hebreus está pegando aqui vários textos de Salmos. Por exemplo, aqui no capítulo 5 ele usa o Salmo 2, né? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Uhum. No versículo 7, por exemplo, ele usa o Salmo 104. Depois ele usa o Salmo 45. Ele usa trechos de Isaías também, quando fala lá no versículo 9. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Uhum. Né? É o versículo lá de Isaías 61, versículo 1, né? Que fala que Deus ungiu Jesus, né? Para libertar os cativos e fazer a obra de Deus. Então, e lá no versículo 13 vai usar o texto de Mateus 22, 44. Assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo ou por estrado dos teus pés. Então, e usa até Gênesis 19, falando aí que os anjos são ministros, né, enviados para servir a nós, ou seja, a nosso favor. Então, os anjos, por isso que muitas vezes quando aparece no Antigo Testamento, né, nas aparições de anjos, e as pessoas adoravam aqueles anjos, e eles falavam: não me adora não, pode levantar. Porque os anjos vêm para nos servir e não para ser servido. Então, por isso que o culto aos anjos é errado, vamos assim dizer. É um erro a gente cultuar anjos, porque os anjos nos servem. Só que é aquela questão, a gente não dá ordem aos anjos. Anjo, me serve aqui, anjo faz isso. Não. É Deus que envia os anjos. É Deus que dá ordem aos anjos para nos servir. Amém? Eles são eles ministram a nosso favor, mas quem dá a ordem é Deus. E Deus já deu a ordem, né, para os anjos nos proteger, nos abençoar, né, nos servir de forma geral. Então, essa comparação aí que o autor está fazendo é para mostrar que a mensagem é diferente. Porque os anjos que são nossos ministros, que ministram a nosso favor, ou seja, que nos servem, eles que trouxeram a lei, que entregaram a lei para Moisés, e Moisés passou para o povo.
Então aí também já, né, abrindo parênteses, e olha a distância aí do nosso relacionamento com Deus. Um anjo entregou a lei para Moisés e Moisés passou para o povo. Então a distância entre o povão e Deus estava bem grande aí, né? E, então esses anjos é que entregaram a lei, agora não. Agora nós temos o Filho. Nós temos o próprio Filho que trouxe, né, o Evangelho. E Deus jamais colocou os anjos em uma posição superior. Jamais colocou os anjos, né, dizendo coisas, né, afirmando, ungindo anjos ou colocando eles para, como fala aqui, colocando tudo aos pés dos anjos. Deus jamais fez isso com anjos, mas para o Filho ele fez, né? Aí fala lá, Deus jamais disse aos anjos, assenta-te à minha destra. Nenhum anjo senta à direita de Deus. Né? Quem senta à direita de Deus é Jesus. Aí ele termina o capítulo dizendo, não são os anjos, né, todos eles espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, esses são os anjos que nos entregaram aí, que entregaram a lei. Então, o autor de Hebreus aqui no capítulo 1, ele já dá uma direta aí dizendo que há algo diferente. Foi feita uma nova aliança e as coisas mudaram. Há pessoas ainda hoje, né, cristãos, que acham que antiga aliança, velha aliança, Novo Testamento, Velho Testamento, é só uma questão de que no Novo Testamento que Jesus apareceu, no Antigo não tem Jesus. Só isso. A única diferença que eles sabem dizer. Né? Pronto. No Antigo Jesus não está. No Novo Jesus veio. Não é essa só a diferença. Tem que ler o Velho Testamento para poder chegar até o Novo Evangelho, né? Eu diria o contrário. Quando você lê o novo, você vai entender o velho. O velho, O novo é a explicação do velho. Do velho. Né? Mas só que aí você vai entender, porque o novo, se tem um novo, é porque o velho já não é mais necessário. Então, se existe algo novo, é porque o outro já não funciona. Né? Já não pode funcionar. Então, se você tem algo superior, por que você vai querer algo inferior? Né? E é dessa forma que o autor de Hebreus coloca, a antiga aliança é inferior à nova. E a gente tem que reconhecer isso. Né? A antiga aliança baseava no homem. É a fidelidade do homem para receber de Deus. A nova é a fidelidade de Deus, independente da participação do homem. É Deus que fez e pronto, acabou. Nós entramos na nova aliança apenas para ser beneficiários. Né? E claro, o maior que Deus fez foi pelo relacionamento. Mas em termos, vamos dizer assim, práticos, né? Em termos para a gente entender melhor de participação, a nossa participação na nova aliança é zero. É só de receber. Ativamente você não faz nada. Você só precisa receber. Ou seja, crer e receber. Quem crê, recebe. Amém? Amém. E então a diferença do antigo para o novo não é só que Jesus está em um e não está no outro. Na verdade, Jesus está nos dois. Ele está nos dois, porque ele mandava os anjos e através dos anjos os profetas, sim, né? E falava para o povo, né? Mas também tudo que no velho era falado, por exemplo, as próprias atividades do templo estavam mostrando Jesus. Né? Era a sombra. A Carta aos Hebreus também fala isso. É a sombra, o velho é a sombra do novo. Né? É como uma fotografia. Né? Vamos pensar aí na fotografia em preto e branco antigamente. Né? Qualidade ruim, e ainda não tinha cores, e
Só que é mais a sombra é pior do que isso, né? Você vê a sombra, você só vê mal, você vê uma forma, né? Uma pessoa, quando você olha a sombra de uma pessoa, você tem que fazer muito esforço para reconhecer quem é, né? Para dizer, essa sombra é de fulano. Agora, então se a Bíblia chama o Antigo Testamento de sombra, ou seja, tinham ali uma ideia do que Deus ia fazer. Então eles tinham que o que eles tinham era só a ideia, era só uma noção do que Deus estava fazendo, do que Deus iria fazer com Jesus. Agora com Jesus, quando Jesus veio, ele veio, né? O próprio Deus não é mais a sombra, é a realidade, né? É como você olhar a sombra de uma pessoa e agora você está olhando para o rosto daquela pessoa. O rosto da pessoa. Então você vê, é isso que estava falando. Então o Velho Testamento está falando disso, está falando de Jesus, né? Todos os fracassos do homem que estão no Antigo Testamento por que foi aquele fracasso? Foi devido à incredulidade deles, porque eles queriam, né? Eles pediram a lei, então eles acharam que eles conseguiam, né? Que eles conseguiriam satisfazer a vontade de Deus, satisfazer, né, a ira de Deus contra o pecado. Eles achavam que eles davam conta de se manter, né, puros, longe do erro. Então, o erro deles foi esse. Por isso que constantemente o povo de Israel como nação, né, a nação no geral, era fracasso atrás de fracasso. Fracasso aqui, aí ele se levantava, fracassava de novo. Por quê? Toda a força do homem é insuficiente para alcançar Deus. É isso que mostra o Antigo Testamento. Mas Jesus veio para solucionar esse problema. O homem não conseguia, então Jesus se fez homem para conseguir. E aí sim firmar a aliança. A aliança tem que ter duas partes no mínimo, né? Aí nesse caso a parte do homem é a parte de Deus. A antiga aliança era o homem com Deus e o homem sempre fracassava. Então Deus não conseguia fazer o que ele queria por causa da fraqueza do homem. O homem sempre nunca conseguia cumprir a sua parte no contrário. Aí Deus falou, não, meu filho vai vir como homem para fazer a sua parte. Então Jesus veio fazer a nossa parte. E aí a gente tem que fazer o mesmo que Jesus? Não, a gente tem que receber, né? Porque se Jesus fez só para dizer que a gente também pode, aí então ele fez inútil. Então era só Deus falar, ó, vocês têm que continua fazendo aí. Uma hora vocês conseguem. E não foi isso. Jesus veio porque o homem não conseguia. Jamais conseguiria. Amém? Amém. Então essa aí. Eu vou parar por aqui porque o capítulo 2 vai ter mais coisas. Eu não quero parar os capítulos na metade. Então a gente fica por aqui. Então já, né, uma revisão geral. O capítulo 1 vai aí, já começa o escritor falando né, já mostrando que há algo diferente entre o modo que Deus relacionava com o homem antes e como Deus se relaciona agora, né? Antes vinham medianeiros, vinham intermediários para falar por Deus, agora é o próprio Filho que fala por nós, né? E os anjos têm uma participação, os anjos têm uma função, e a função deles é servir aqueles que vão herdar a salvação, ou seja, servir a nós, os santos. E agora Jesus não, Jesus é o herdeiro de tudo. Jesus é o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, que é o único que está sentado à direita de Deus, e é ele que, né, Deus colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus, né, como estrado para os pés de Jesus. Então essa aí é a primeira ideia, o primeiro capítulo aí dessa carta que nós vamos, né, começando a estudar. Amém. Vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por essa oportunidade de lermos a Tua Palavra e podermos entender o que o Senhor está nos dizendo,
e para podermos desfrutar, Senhor, dessa aliança que é muito superior, infinitamente superior, essa aliança que foi feita e firmada pelo sangue de Jesus. Ele que é superior aos anjos, superior a todas as coisas, Ele que o Senhor colocou como herdeiro de tudo, é o nosso Senhor, é o nosso sumo sacerdote, é o Senhor das nossas almas, é Ele que nos salva, não só do inferno, mas nos salva diariamente das nossas questões, nos salva das nossas emoções descontroladas. É Ele que garante que seremos apresentados sem culpa, sem mácula, diante do Senhor naquele grande dia. Obrigado ao Pai por todos que estão assistindo e todos que vão assistir esse vídeo, e que a Tua palavra possa fortalecer-nos, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos, que Deus possa abençoar.